da tua palavra, Senhor. Porque tu és digno, Senhor, da nossa adoração, do nosso louvor. Tu és digno, Senhor, Pai, de estarmos na tua presença, Pai, buscando o teu reino em nossos dias. Pai, aleluia, em nome do Senhor, Pai, usa a tua vida como ousadia, Senhor, e autoridade. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ajuda a entender, compreender a tua palavra. Abra, Senhor, nosso entendimento, para que possamos, ó Pai, vazar a tua palavra em nossos corações. Senhor, te louvo nesta noite, Pai, intercedendo a ti pela vida da tua filha, Pai, e pela vida daqueles que não puderam estar aqui nesta noite. Por algum motivo, Senhor, as sabe, o Senhor as conhece. Portanto, em nome do teu filho, graças te damos nesta noite. Espírito Santo, Senhor, que a tua palavra pode entrar em nossos corações. Pai, ela venha, meu Deus, aleluia, da fruto, crescer, Senhor. Pai, digno de arrependimento em nossas vidas. Em nome de Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Essa paz pode se aceitar no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amém? A gente acostumou esses dias com a igreja cheia, não é? Aí a gente chega, já está um pouco mais vazia, mas graças a Deus que você veio à casa do Senhor. Aleluia. Louvado seja Glória a Deus. Deus. E cada dia mais, meus queridos, vocês possam mesmo, aleluia, estar assim firmes na presença de Deus, amém? Agradecendo todos os dias, né? Aleluia, o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Amém? Queridos, abre para nós no livro de Romanos. Romanos não, perdão. Gênesis, capítulo 6, versículos 5 ao 10. Nós entramos no mês, nós vamos entrar agora no mês de fevereiro, e o tema do mês de fevereiro é posicionamento. E eu já gostaria de deixar hoje uma palavra. Eu sei que muitos passarão por aqui, né, e vão deixar uma palavra para os nossos corações. Que nós possamos, né, continuar ouvindo o que o Espírito diz à igreja. Foram dias de grande mover de Deus, de céus abertos, como disse aqui o diácono Tiago, né? Dias de derramar, né, de Deus sobre nós, né, nas nossas vidas. Água simboliza a vida, né? Água simboliza, né, Jesus simboliza o seu Espírito. E foi uma semana, um tempo de grande avivamento para os nossos corações, amém? Mas que esse avivamento não pare, que nós venhamos continuar, amém? Posicionados na fé, amém? Diz assim a palavra em Gênesis capítulo 6, versículos 5 ao 10. Vocês encontraram? Amém. Aleluia. Diz assim: viu o Senhor que a maldade dos homens que se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e todo animal, répteis, aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém? E nos 10 dias gerou ele 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Amém? Querido Deus, essa é a tua palavra. Nós oramos, Senhor, de louvor e te agradecemos, Senhor. Muito obrigado por esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor, meu Deus querido, tem feito em nossas vidas. Pai Santo querido, muito obrigado. Quão grande é o nosso Deus. Aqui estamos, Senhor, para receber um pouco mais do Senhor. E através dessa palavra, nossas vidas sejam alimentadas, fortalecidas e abençoadas em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Às vezes a gente olha para a terra hoje, quando nós olhamos, né, para o mundo que nós estamos vivendo, e nós temos visto assim um tempo de muita corrupção, um tempo de grande degradação moral, né? Tantas coisas têm acontecido. Mas a corrupção, irmão, já não vem de hoje, né? A palavra de Deus diz que desde que Adão e Eva caíram,
né, o pecado entrou no mundo, né, e o coração do homem foi contaminado pelo pecado. Nós vamos vendo que na época de Noé, irmãos, não foi diferente. Diz que a corrupção foi tão grande, que Deus se arrependeu, sabe? O coração de Deus ficou tão triste de ele ter feito o homem. Mas nós vamos ver, irmãos, que a corrupção do ser humano nos leva para que nós venhamos tomar um posicionamento de fé na presença de Deus. Aleluia! Nós vamos ver que Noé, milagrosamente, ele foi preservado do julgamento de Deus, né? Que viria sobre os homens, né? Naquela geração, naquele tempo. Noé, queridos, ele foi um remanescente fiel. Olha, para uma geração, a palavra de Deus diz que Deus olha Noé e vê Noé, sabe que ele íntegro, reto, justo, no meio de uma geração, né? Então, irmãos, hoje quando a gente olha para o mundo e a gente vê tantas pessoas, na verdade, fazendo tantas coisas que aborrecem o coração de Deus, sabe, irmãos, a gente vê que no meio de todas essas corrupções, no meio de toda essa depravação, há os remanescentes, amém? Há você, há eu, há crentes, aleluia, há que ainda temem a Deus, há chances ainda que são referencial neste mundo através das suas ações, amém? Assim como Noé, queridos, através das suas ações e através da sua relação com Deus, ele revelou, ele testemunhou, amém? Deus no meio daquela geração. Por quê? Se manteve íntegro, perfeito, inteiro, saudável em seu relacionamento com Deus. E o que eu quero dizer, irmãos, essa noite, que Noé posicionou numa geração influenciada pelo pecado, influenciada pela maldade, influenciada, sabe, pelo paganismo, mas a palavra de Deus diz que ele se agradou em ter a sua vida andando com Deus, amém? Não olhe, irmãos, nem para a direita nem para a esquerda. O tempo hoje é de nós, sabe, sermos alegres, glória a Deus, como nós voltamos, engrandecendo o nome do Senhor. Ele é maravilhoso e nós devemos, querido, entregar a Ele totalmente a nossa vida. Se posicionar é escolher. Se posicionar, querido, é escolher diante de algo, diante de um fato, diante de uma pessoa. E agora é tempo dos crentes se posicionar. Como? É tomar uma atitude, é assumir um partido sobre determinado assunto. E hoje, mais do que nunca, há uma necessidade grande do nosso posicionamento em relação ao Evangelho, em relação a Jesus, em relação à Sua palavra, em relação à nossa vida. E não dá para ficar no muro, não dá para cochear entre dois pensamentos, não dá para que nós venhamos, queridos, neste momento pensar, talvez, na verdade, até mesmo em retroceder ou voltar atrás. Mas nós precisamos, cada dia mais, através do amor de Jesus, através da grandeza de Deus, nos posicionar em nossa fé, principalmente na palavra de Deus, para andarmos e vivermos com Cristo uma vida vitoriosa. Amém, meus irmãos? Aleluia! Nós só vamos superar os obstáculos, nós só vamos superar as dificuldades, nós só vamos superar as heresias, queridos, as ideias influenciadoras que o mundo vem, né? Tentando, né, colocar no nosso coração, se tivermos uma vida firmada e posicionada na palavra de Deus. Amém? O posicionamento, irmãos, vai nos levar ao crescimento espiritual. Amém. Quando tomamos um posicionamento de andar com Deus, de obedecer Sua palavra, de fazer a Sua vontade, nós começamos então a desfrutar de coisas maiores. Amém? A intimidade leva você a falar com Deus. A irmã Adriana, no momento assim, né, que ela se viu, como diz, sem saber o que estava acontecendo, ela não murmura, mas ela vai falar com Deus. E conversando com Deus, Deus deu uma resposta. Amém? Aleluia. Deus olhou para a necessidade dela. Mas isso é os maduros, isso é os que se posicionam. Aleluia. Se nós não se posicionar, nós vamos murmurar, nós vamos reclamar, né? Nós vamos chegar para Deus, eu tive na tua casa, eu fiquei o ano todo, como é que eu vou terminar o ano nessa situação, né? Mas quem se posiciona, quem tem, querido, sabe, esse relacionamento de fé, supera os obstáculos, supera as necessidades, supera
supera, sabe, queridos, problemas. Glória a Deus. E sabe, esperança, que o nosso Deus é um Deus que vê, é um Deus que ouve e é um Deus que responde. Louvado seja Deus. E nisso, irmãos, a nossa fé, ela vai alcançando, sabe, um crescimento espiritual. Nós vamos entrando numa maturidade muito maior. E o Senhor vai nos abençoando, querido, trazendo para nós não somente saúde física, saúde, né, em todas as áreas da nossa vida, mas Ele vai crescendo a nossa fé no Senhor, para vivermos diante dEle. Aleluia. Para Ele, amém? Mas para isso, queridos, precisamos continuar ouvindo a palavra, lendo a palavra, aprendendo a palavra e praticando a palavra, de forma visível, que os outros vejam. Ah, mas ninguém precisa saber que eu sou crente. Precisa saber sim, amém? Que nós precisamos dar testemunho, né? Que nós somos de Jesus, que Jesus habita em nós, que nós temos uma vida transformada, aleluia, através do sangue de Jesus. Glória a Deus. Nós somos a diferença do mundo. Tem muitos crentes, né, que querem viver no anonimato. Ah, ninguém precisa saber que eu sou crente. Ah, ninguém precisa saber que eu vou para a igreja. Ah, ninguém precisa saber. Não, irmãos, precisam. Sabe por quê? Porque através da sua vida as pessoas saberão, amém? Aleluia, que há um Deus que tem poder para salvar, transformar, edificar, curar e fazer coisas grandes e maravilhosas. É por isso que nós precisamos nos posicionar cada dia mais, sabe, escolhendo andar com Deus e viver para Deus. No livro de Oséias diz assim, lá em Oséias 6:3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva é a sua vinda, ela é certa. E Ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Somente nós, sabe, conhecendo a Deus, conhecendo o seu caráter, conhecendo a sua vontade, o seu poder, o seu amor, a sua bondade, é que nós vamos continuar sendo íntegros, justos num mundo, sabe, querido, tão corrompido como esse que nós estamos vivendo. É verdade. Sabe, irmãos, quantos muitas vezes não se questionam? Eu creio que quando o salmista, ele escreve, queridos, o Salmo 37, onde ele começa dizendo: não te indignes por causa do malfeitor, por causa daquele que prospera no teu caminho. Eu acho que naquele momento o salmista começou a se indignar. Poxa vida, né? Talvez eu sirvo o Senhor e olha o ímpio prospera, o ímpio conquista, o ímpio ele adquire, o ímpio é vencedor, né? E o crente passa por dificuldade, passa por luta, passa por provações, mas depois desse mesmo salmo, o salmista vai dizendo assim, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais. Louvado seja Deus. Ele vai dizer: agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Aleluia. Então o justo, irmão, não perde por se posicionar, amém? O justo, quando se posiciona, ele vence. O justo, quando ele se posiciona no meio dos obstáculos, no meio da dificuldade, ele vê a glória de Deus, amém? Glória a Deus. Ele vê a glória de Deus. Noé conhecia a Deus de uma forma íntima. Ele andava com Deus, irmãos, em meio de uma geração corrompida e sentenciada por Deus. Sabe que ele não se deixou influenciar sua fé por nada, continuou andando com Deus. Aleluia. Não é fácil não, irmãos. E quanto mais crente você for, mais apontar você irão. Quanto mais crente você for, muitas vezes, né, você vai passar por dificuldades, humilhações, levantes, perseguições. Mas aí está o segredo, irmãos. Andar com Deus não tem perda. Andar com Deus, irmãos queridos, você vê milagre. Andar com Deus, você é socorrido. Andar com Deus, você é amparado. Andar com Deus, queridos, você é guardado. Sabe, a gente não perde por andar com Deus. No meio de uma geração, o Senhor olha para Noé, aleluia, e vê isso em Noé, porque Noé andava com Deus. E por se posicionar diante dessa geração, andando com Deus, agradando a Deus e fazendo, na verdade, a vontade de Deus, o que acontece, queridos? O Senhor não escolhe. O Senhor não escolhe. O Senhor chama Noé para uma tarefa muito grande. Sabe, ele seria o guardião, querido, sabe? O guardião da criação.
através das mãos daquele homem, o Senhor, sabe, teria a sua arca, a arca da salvação, construída para guardar, querido, a criação que Deus havia feito e principalmente a humanidade. Então aquele homem faz parte da história, aquele homem fez parte do projeto de Deus, aquele homem fez parte do propósito, e você é parte do propósito de Deus. Talvez você não vai construir uma arca como Noé construiu, talvez, queridos, sabe, você não vai levar 120 anos para poder concluir o projeto de Deus, mas saia daqui nessa noite sabendo que através da sua posição, sabe, através de você se posicionar, você vai conseguir realizar o propósito que Deus tem para a tua vida. Louvado seja Deus. E enquanto o Senhor vai trabalhando em nós para que o seu propósito seja concluído, irmãos, Ele te fortalece, Ele te abençoa, Ele te protege, Ele te guarda, amém? Porque os propósitos do Senhor não são frustrados. Verdade. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O apóstolo Pedro, ele vai dizer em 2 Pedro 2,5, ele fala: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Naquele dia, o Senhor poupa Noé e toda a sua família. Então, irmãos, se você se posicionar com a sua fé, a seguir e andar com Deus, e a observar e obedecer a sua palavra, pode acontecer o que for no mundo. No Brasil, você será guardado, você será, sabe, protegido. O Senhor te guardará, vai te preservar. Aleluia. Ele fez com Noé. Sabe por quê? Deus não julga o culpado, querido, sabe? Deus julgará o culpado, mas salvará os justos. Nós somos justos. O Senhor nos guardará, o Senhor nos livrará de todo o mal. Ele cuida de nós, irmãos, de uma maneira tão linda, tão maravilhosa, sabe? Que às vezes a gente fala para Deus: Deus, eu nem mereço, eu nem mereço tanto cuidado que o Senhor tem por nossas vidas, sabe? Um Deus que não dorme, um Deus que não cochila, um Deus que não tira férias, um Deus que está ali para nos observar. Porque, irmãos, para pensar, às vezes eu começo a falar com Deus de mim, né? Poxa vida, irmãos, tem hora que a gente dá trabalho para Deus. Exato. A gente dá trabalho para Deus. E com a nossa teimosia, com os nossos pecados, com as nossas manias, com a nossa dureza de coração. Mas Deus está lá, né? Com o maior amor. O Senhor está lá com a sua misericórdia. O Senhor está lá, Ele, sabe, nos restaurando, nos trazendo de volta. O Senhor está lá, não é verdade? Cuidando de nós. Então, meus queridos, que nessa noite, sabe, esse Deus que vê as suas ações, que conhece as suas atitudes, que conhece as suas escolhas, amém? Que o Senhor te preserve, amém? Que se você tem um ano sendo preservado debaixo da graça e da mão do Senhor. Quando Glória a Deus. Jesus, ele veio, queridos, ele veio para salvar a humanidade. E a palavra de Deus diz assim para nós que quando Deus envia Jesus para salvar o homem, queridos, muitos fugiram de Jesus. E hoje também, quantos não querem salvação? Quantos não querem saber de andar com Deus? Quantos não querem se posicionar em servir a Deus, né? Muitos às vezes é abençoado, recebe um milagre, mas na hora de se comprometer com Jesus e o seu reino, sabe o que eles fazem? Eles fogem. Mas sabe, irmãos, aqueles que se posicionam, aquele que adquire, querido, sabe, no seu coração, esse propósito, irmãos, de se aproximar de Deus todos os dias, de andar com Ele, de deixar Deus liderar os seus caminhos, sabe, liderar as suas escolhas, vai ter superação, vai superar a dificuldade, vai superar os problemas, vai superar, irmãos, amém, as angústias dessa vida. E terá vitória. Sabe por quê? Vem os obstáculos, vem os problemas, vem contra a nossa vida, mas através do nosso posicionamento na obediência da palavra de Deus, nós somos livrados. Amém? Quando o Senhor, aleluia, levantou Josué para sucessor de Moisés, Deus me incumbiu de uma grande tarefa. Ele ia continuar liderando o povo no lugar de Moisés. A tarefa de Moisés daria prosseguimento através agora de Josué.
E o Senhor o encoraja. Como que o Senhor encoraja? Encoraja dando para Josué um conselho. Lá em Josué 1:8, o Senhor diz para Josué: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Amém. Amém? Nós sabemos disso, mas às vezes, queridos, sabe, a gente quer fazer do nosso jeito. A gente acha que Deus está demorando. A gente acha que talvez Deus não vai saber fazer. Que talvez a dificuldade é tão grande que a gente fala: poxa, eu vou ter que ensinar a Deus, porque é desse jeito, Deus, que eu quero. É desse jeito, Deus, que você tem que fazer. Mas no momento em que nós entregamos, queridos, tudo na mão do Senhor, e nós vamos obedecendo a palavra, sem sair, queridos, sabe, da presença de Deus, meditando nela, tendo ela como bússola, como direção para os nossos caminhos, nós seremos bem-sucedidos. Aleluia. Por onde quer. Glória a Deus. Amém? O Senhor nos guiará. Então, queridos, continue se posicionando, sabe, meus queridos, sabendo que você é sal, sabendo que você é luz nessa terra, sabe, meus amados, continue se posicionando como servo do Senhor. Jesus te reconciliou, te libertou, sabe, para proclamar a salvação do Senhor. Não tenha vergonha da tua luta, da tua prova. Tem pessoas que nem comentam porque tem vergonha. Aí eu vou pedir oração, aí eu vou falar que eu estou passando por essa situação. Irmãos, só quem não é crente para não entender que ser humano passa por dificuldade e que a nossa missão como igreja é intercedermos pelos outros. Amém. É intercedermos pelos outros. Glória a Deus. É por isso, queridos, que nós venhamos, sabe, continuar, sabe, levando essa palavra, levando essa proclamação de salvação, de boas novas. Amém. Que nós venhamos fazer, aleluia, como fez Josué, instruído na palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa para transformar o nosso coração, para mudar a nossa vida, para nos aconselhar, para endireitar os caminhos tortos. É através da palavra de Deus que o Senhor vai nos transformando, o Senhor vai nos avivando, o Senhor vai fazendo com que os propósitos deles se cumpra sobre nós. Amém? Glória a Deus. Quando eu aceitei Jesus, irmãos, eu nem entendia o que era chamado de Deus, propósito de Deus para a minha vida. Eu achava que o que Deus já tinha feito já estava bom. Quando o Senhor perdoou os meus pecados, escreveu o meu nome no livro da vida, não é verdade? Me trouxe para perto dele, eu falei: está concluído já, não vai ter mais nada para Deus fazer. Mas tinha, irmão, sabe por quê? Deus tinha uma missão específica e maravilhosa na minha vida, como tem na tua. Amém? Aleluia. Não pensa você que a obra de Deus acabou na tua vida. Não pensa, porque você é crente há tantos anos, vem na igreja, lê a Bíblia, faz jejum, que está tudo encerrado. Deus tem um propósito maior. Deus quer realizar algo grande na tua vida e através da tua vida. E muitas vezes Ele ainda não fez por causa do nosso posicionamento. Verdade. Nós precisamos se posicionar e ver para que lado nós vamos ficar, amém? Porque há, irmãos, uma luta entre a carne, não é verdade? Entre o mundo, não é verdade? E também o diabo. Eles vão lutar contra nós, nós temos que lutar. Nós temos que vencer a carne, vencer o diabo, vencer o mundo e ficarmos com Jesus Cristo. Amém. Ficarmos com Jesus Cristo. Nós temos que pôr isso no nosso coração. Glória a Deus. Irmão, sabe, guardar isso para sempre. Nós vivemos num meio que as pessoas estão saindo da igreja para retroceder para outras religiões. Não, meus irmãos, eles têm que vir de lá para perto de Deus e não sair de Deus para outros lugares. Sabe por quê? Posicionamento. Que nós venhamos nos posicionar. E quando nos posicionamos, nós superamos os desafios, Aleluia. os diagnósticos, os problemas. Sabe que eles são vencidos através do nosso posicionamento de fé na presença do Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 4, vai dizer que Jesus, quando ele foi tentado no deserto, ele estava ali para uma preparação de Deus, sabe? Ele estava sendo preparado, sabe, para o início do seu ministério na terra. E Jesus se posicionou diante, queridos, sabe, das artimanhas de
Satanás foi no deserto a tentar Jesus. Ele foi lá, sabe, quando Jesus estava, sabe, que ele jejuando há 40 dias, com fome, ele aproveitou para ir lá tentar Jesus das fraquezas humanas, né? Falaram para Jesus: olha, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, né? Porque ele estava instigando Jesus. E Jesus falou: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Toda palavra, irmãos, não vai voltar vazia. E naquele momento Jesus, ele vai vencer naquele confronto, naquela batalha, sabe, com o diabo no deserto, sabe, através da palavra de Deus. Jesus se posicionou com a palavra, combateu, queridos, sabe, o diabo e venceu pela palavra de Deus. Aleluia. E nós também, irmãos, virá tentação, virá provação, sabe, querido, mas nós vamos nos posicionar através da palavra de Deus e vamos vencer em nome de Jesus. Jesus será aprovado, aleluia, naquele deserto, e você também será aprovado, amém? Seja deserto, vale, não sei por onde você está passando, mas se você se posicionar com a palavra de Deus, você será aprovado e vai vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As tentações, queridos, elas vêm para provocar, sabe, para provar a nossa fé, para saber se eu sou crente ou não, para saber se eu creio em Deus ou não. E muitas vezes a nossa fé, irmãos, é tão pequena que a gente fala assim: poxa, eu não vou conseguir. Mas sabe, a gente tem visto que a fé, por mais pequena que seja, queridos, ela se torna grande, amém? E quando Jesus fala que a fé tem o tamanho do grão de mostarda, a menor da semente plantada, ela se torna, querido, grande, né? Aquela maior hortaliça. Então a nossa fé, ela é para crescer. E ela vai crescer quando? Nos momentos em que nós estamos sendo provados. Quando estamos sendo provados, a nossa fé tem a oportunidade de crescer, amém? Aleluia. E é por isso que nós devemos, nas situações adversas, sabe, que não deixe a sua fé, aleluia, desfalecer. Não perca a esperança. Use a sua fé, por menor que seja. Lembre das promessas. Creia na palavra, use a arma da oração, use o jejum, amém? E o Senhor garantirá a sua vitória. Nós vamos vendo também, meus queridos, aleluia, que Daniel na Babilônia, lá no capítulo 1, 8, ele também se posiciona, queridos, sabe como? Com um compromisso de fé. Daniel, naquele momento, quando ele chega naquele lugar pagão, naquele lugar ali, sabe, queridos, no meio ali de tudo consagrado aos deuses, né? A palavra vai dizer que ele se posiciona, ele determina no seu coração, ele toma uma decisão de não se contaminar com as iguarias do rei. Tudo que viesse da mesa do rei, ele falou: nós não comeremos. Por quê? É consagrado e nós não vamos comer. E quando ele tomou essa posição de decisão do coração, de não se contaminar, queridos, os eunucos que estavam na missão de cuidar deles ficaram com medo. Então, se vocês não comerem das iguarias, vocês vão ficar fracos, vocês vão ficar pálidos, vocês vão ficar, na verdade, magros, vocês não vão desenvolver para vocês poderem realizar a missão, não é verdade, que o Nabucodonosor vai ter para vocês. Mas ele falou: não, nós vamos comer verdura, nós vamos beber água, nós vamos comer pão, mas nós não vamos comer nada que venha da mesa do rei. E depois você pode, né, nos testar, pode fazer, na verdade, uma prova conosco. Se nós estivermos fracos, abatidos, aí sim, não é verdade, a gente come, mas se não, a gente não se contamina. Irmãos, não se contaminar com este mundo é decisão tua. Não fazer o que o mundo quer é decisão tua. Não ceder a tua carne é decisão tua. Verdade. Não ceder, sabe, que das afrontas do diabo é decisão sua. É posicionamento, é decisão nossa diante, aleluia, sabe, que das afrontas, das adversidades, é se manter puro, é se manter, querido, separado, é se manter, sabe, como fez Noé, como fez Jesus e como fez Daniel na Babilônia, não se contaminou, amém? Aleluia. Esse ano, irmãos, muitas coisas podem vir ainda, tentando afrontar a nossa fidelidade com o nosso Deus, mas dá testemunho da tua fé, não se abale,
sabe, não se detenha, não se deixe levar, amém, por tudo que tem acontecido. Hoje tem esse ditado que a Maria vai com as outras, né? As pessoas vão e querem levar a gente, não vai, faça a tua escolha, amém? Não segue aquele que não tem Deus, sabe, não vai na conversa do ímpio, não vai, por mais que seja bonzinho, por mais que pareça ser seu amigo, segue os conselhos de Deus, segue os conselhos da palavra de Deus, dá testemunho da tua fé nas horas das necessidades, nas horas das afrontas, nas horas dos problemas. Não desfaleça a tua fé, porque, irmãos, depois que Daniel fez esse propósito, a Bíblia diz que veio sobre ele espírito de conhecimento, espírito de inteligência, espírito de sabedoria. O Senhor concedeu a Daniel discernimento espiritual através de visões e sonhos. Olha o que Deus estava preparando, olha o que Deus está preparando para você, meu irmão, meu irmão, né? Então não se detenha, se posicione mesmo, sabe, que esse ano seja um ano de buscarmos mais a Deus, sabe, é um ano de você estar mais perto de Deus, realizando a vontade do Senhor. Não temos levante, não temos problemas, faça, sabe, que como os heróis da palavra do Senhor, nós vamos vendo que esse mesmo Daniel se posiciona mais uma vez lá no reinado de Dário agora, sabe, queridos, foi feito um decreto que durante 30 dias o homem que fizesse, sabe, qualquer petição a qualquer homem, a qualquer Deus que não fosse, sabe, querido, o próprio rei, seria lançado na cova dos leões. E verso 10 vai dizer que o posicionamento mais uma vez tomou uma atitude de escolha e escolheu obedecer a Deus. Daniel escolhe agora, quando o decreto, sabe, queridos, é anunciado para Daniel. Daniel, quando ele soube, sabe, que estava decretado, assinado, ele entra em casa, sabe, querido, ele entra em casa, ele entra no seu quarto, ele abre as janelas, sabe, do seu quarto, que ficava do lado de Jerusalém, dobra os seus joelhos e ora. Por 3 vezes Daniel orava, ele não teve medo. Não tenha medo, sabe, Satanás vai querer barganhar a sua salvação, Satanás vai querer barganhar o teu emprego, Satanás vai querer barganhar, sabe, as suas amizades, sabe, para ver se você cede, para ver se você cai na lábia dele, mas não caia, irmãos. Nosso Deus é um Deus que quebra decreto, nosso Deus é aquele que é justo, nosso Deus é aquele que é poderoso. Não importa, o rei já tinha assinado que ele seria lançado na cova dos leões, mas ele se posicionou: vou continuar orando, vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, vou continuar dobrando os meus joelhos, vou continuar orando, dando graças a Deus todos os dias, como eu fazia. Hoje tudo nos paralisa. Hoje qualquer coisa, irmãos, é motivo, sabe, da gente parar, da gente não orar, não vir à igreja, não continuar com o nosso ministério, com o nosso chamado. Não, meus queridos, se posicione com a sua fé. A sua fé tem apontado o galardão. A palavra de Deus diz que aqueles que se aproximam do Senhor têm que crer que Ele existe e é galardoador daquele que o busca. Amém. Nós posicionamos a nossa fé, querido, no meio de ameaças, no meio de dificuldade, sabe? Deus não fica de longe, não. Deus se aproxima de nós e dá livramento. Aleluia! Dá livramento, irmãos. A gente recebe tantos laudos, tantos decretos. Ontem eu passei no oftalmologista e ele falou assim para mim, eu fui lá para me trocar o óculos, meu óculos está ruim. E eu falei assim para o meu esposo: nossa, não estou enxergando, esse óculos está ruim, está muito ruim esse óculos. Eu fico mexendo para ficar tudo turvo com o óculos, né? E eu fui lá ontem, marquei uma consulta e fui. E quando cheguei lá, ele falou assim: olha, vamos fazer uma série de exames, dona Roseli, porque eu vi que a senhora tem uma suspeita de glaucoma. Eu falei: então vamos fazer. Ali mesmo eu fiz 4 exames, delataram a vista, fizemos 4 exames, retina, campo visual, um monte de coisa. E depois ele chegou para mim e falou assim: olha, eu não vou trocar o seu óculos, porque o seu problema não é o óculos, o seu problema é o glaucoma. O glaucoma da senhora está muito elevado, a pressão ocular dos seus olhos está muito forte. E ele ainda brigou comigo, me deixou nervosa, ainda ficou nervoso. Falei: como que a senhora demorou tanto tempo para vir aqui? Como que a senhora deixou, na verdade, de
está passando de cada 6 meses, 3 meses. A senhora devia estar vindo aqui há muito tempo. A senhora corre risco de uma hora ou outra ficar cega. Eu olhei bem para ele assim, fiquei quieta, né? Aí ele passou um colírio para me pingar nos olhos. Eu falei, eu não aceito esse decreto. Eu não aceito em nome de Jesus. Eu falei, Senhor, é com esses olhos que eu leio a Bíblia. É com esses olhos, Senhor, que eu alimento o meu espírito. Eu falei, Senhor, coloca o teu bálsamo. Coloca a tua virtude, Senhor. Assim como o Senhor curou no passado, o Senhor cura no presente. Dá vontade de você sair do consultório triste? Dá vontade de você chegar na sua casa e falar, meu Deus, como que eu, recebo um áudio desse, não é verdade? A gente começa a questionar. Não, irmãos, posicionamento de fé. Amém? Posicionamento de fé. Porque antes do médico decretar qualquer decreto, Deus tem o controle de todas Aleluia. as coisas. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Amém? Deus, Ele conhece todas as coisas. Sabe, meus queridos? Então, que você possa se posicionar esse ano. Se posicione naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Sabe? Você seja esse ano determinado a cumprir a vontade de Deus. A não temer, querido, o dia de amanhã, como já foi pregado domingo. O dia de amanhã pertence a Deus e Ele vai cuidar do teu amanhã, Ele vai cuidar da tua casa, Ele vai cuidar da tua família. Aleluia! Deus é soberano, só que nós não podemos nos contaminar. Nós precisamos continuar andando com Deus, alimentando a nossa fé na palavra, sabe? Crendo que Ele é galardoador daquele. Aleluia! Crendo que vocês são diferentes, e quando vocês dobram o joelho, sabe, irmãos, algo acontece no céu. A Bíblia diz que quando o crente dobra o joelho, Deus fala assim, ó, desce e colhe as orações daquela irmã, colhe as lágrimas dela, traz aqui para mim, decai a sua, aleluia. Os anjos descem com taças de ouro para receber as tuas lágrimas, a tua intercessão, a tua oração. Aleluia. Então nós não somos qualquer um, nós somos um povo, queridos, remido no sangue de Jesus. Vem dificuldade, vem, mas se posicione de pé. Aleluia. Faça como os apóstolos, aqueles homens, irmãos, se fossem para ir para a prisão, se fosse para ser açoitado, aqueles homens enfrentaram martírios, mas nada disso impediu aqueles homens de cumprir o propósito de anunciar o reino de Deus e fazer a obra de Jesus Cristo. Hoje nós temos medo de tantas coisas, nós temos medo do homem, nós temos medo do governo, nós temos medo das pessoas, mas nós temos que temer a Deus. Amém. O homem pode matar o corpo, mas não mata o espírito. Temos que ter medo de Deus, temer a Deus que mata o corpo e ainda lança a alma no inferno ainda. Sabe, queridos, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, sabe? Como igreja do Senhor, nós também temos, querido, esse propósito. Nós vamos realizar uma missão para Deus. Que a sua vida esse ano seja para a glória de Deus. Amém. Que o seu testemunho seja para a exaltação do nome do Senhor. Não tema duas batalhas, confie. É tempo de nós confiarmos no Senhor. Lá em João 16:33 está escrito: tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas sede de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Vocês vencerão as suas provas, as necessidades, o que vier contra vocês, queridos, sabe, terão que, sabe, vir do encontro de Deus, que Deus estará na frente, cuidando, abençoando. Mas temos que se posicionar pela fé, Aleluia. obedecendo a palavra de Deus. Amém? Isso Deus não vai fazer por nós, sabe? Se posicionar para servi-lo, para fé, para adorá-lo e andar com Ele, tem que ser escolha do nosso coração. Amém. E quando você se posiciona para cumprir o propósito de Deus, o Senhor te leva às bênçãos. Amém? As bênçãos do Senhor que está lá em Deuteronômio 28, sabe? Elas são recorrentes à nossa vida de obediência. Elas nos alcançarão. Amém? Ele vai nos seguir as bênçãos do Senhor. E nós não temeremos, porque o Senhor, aleluia, nos abençoará. Tem gigante, mas também tem um que é maior do que o gigante. Tem,
Glória a Deus. dificuldade, mas tem um que é maior. Amém. Todas as nossas dificuldades. Então eu quero deixar essa palavra hoje, irmãos. Se posicione a obedecer a Deus. Se posicione, sabe, queridos, em ativar sua fé. Na hora da luta, não recue. Na hora da luta, não reclame. Na hora da luta, não se sinta sozinho. Se posicione pela fé. Amém? E você verá o livramento de Deus. Glória a Deus. Você verá a mão do Senhor te conduzindo. Amém? Em vitória. Para que você dê testemunho. Sabe que nessa geração tão conflitante que nós moramos, que há um Deus zeloso de boas obras, que cuida de nós, amém? Assim como Ele cuidou de Noé, preservou a vida de Noé, Ele preservará a nossa, amém? E nós andaremos com o Senhor, mas se posicione, aleluia, para servir ao Senhor, para obedecer a sua palavra. Não é fácil, meus irmãos, amém? Amanhã daremos início ao jejum das primícias. Então, querido, se posicione. Eu sei que não é fácil, né? Mas faz um jejum. Faz o jejum pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Faz o jejum pelo teu mês. Consagra já diante do Senhor. Amém? E eu creio que o Senhor vai vir, sabe, em sua direção. O Senhor virá em seus caminhos. Não importa, irmãos, amém? Que vocês, às vezes, né, a gente desanima por causa dos outros. Mas tenha como exemplo Jesus, que foi até o final por nós. E nós vamos também até o final por Ele. Amém. A glória de Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos colocar de pé? Eu quero orar agora, amém, por vocês. Aleluia. Se tiver alguém aqui enfermo, se tiver alguém aqui precisando de oração, vem aqui na frente, nós vamos estar orando por você. Vou pedir para a nossa irmã Cleusa, vem fazer uma oração aqui, irmã Cleusa, enquanto eu oro ali embaixo para os irmãos. Aleluia. Vamos estar orando, né? Essa semana aqui, esse mês é mês de treinamento. E eu quero também, irmãos, já deixar um desafio para a igreja. Nós vamos começar o COFA só no mês de março, mas tem uma família muito necessitada ali em Nazaré, então nós já vamos começar já a trabalhar já com o Senhor. Eu já quero pedir para os irmãos que sempre têm me acompanhado, né, no culto dos lares, que vá me ajudar nesse culto também. Amém? É uma família que precisa muito, muito, muito da graça de Deus. Toda a família está parada e passando por uma situação muito difícil. Amém? Só que essa casa eu não vou poder fazer à noite, eu tenho que fazer à tarde, 3 horas, 2h30, porque essa irmã, ela trabalha à noite. Ela sai de casa às 5h30 para ir para o serviço. Então eu teria que fazer essa campanha, essa oração, esse culto lá na parte da tarde. Eu gostaria que vocês estivessem já intercedendo. Amém? Vamos orar por essa casa, por essa família. Irmãos, muita gente com problema emocional, um problema psicológico. Quantas pessoas com depressão? Quantas pessoas com ansiedade? Quantas pessoas com pânico? Amém? Quantas pessoas lutando com câncer, irmãos? Só esses dias aqui, muitas pessoas pedindo oração. E descobriram que está com câncer aqui, câncer ali. Vamos estar orando, amém? Vamos orar. Talvez você também entrou aqui hoje com um problema, uma dificuldade, né? Que para nós, para você, talvez, querido, as nossas mãos não vai conseguir dar conta. Mas você está diante de um Deus que dá. Nós estamos diante de um Deus que trabalha, um Deus que tem poder, que é um Deus que trabalha no sobrenatural, querido, sabe? E no milagre. Então nós vamos orar para que o teu milagre aconteça, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado. Amém? Diante de tudo que você está vivendo, continue posicionado. Amém? Determine no teu coração, eu vou andar com Deus mais ainda esse ano. Eu vou exercer minha fé, né? Eu vou me posicionar diante dos problemas e eu vou vencer para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai, por este último culto do mês, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, Senhor, nossas vidas, meu Pai amado, Jesus querido. Abençoa, Senhor, nossos irmãos, Senhor, que estão aqui hoje, aqueles que não puderam estar, Senhor. Que o Senhor abençoe, amado, Jesus querido, derramado a sua bênção sobre nossas vidas, Senhor
Deus, meu Pai. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor amado, Deus querido, pelos louvores, pelas palavras, Senhor amado, Deus querido, nesse dia, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por estar na sua presença, meu Pai amado, Deus querido, porque, Senhor, você está nos sustentando, Senhor amado. Obrigado, meu Pai amado, Deus querido, em nome de Jesus, Pai. Oh, Jesus, abençoa, Senhor amado, Deus querido, a vida, Senhor, da nossa irmã, Senhor. Tira toda a enfermidade, Senhor, que Deus, Senhor, Pai, da sua filha, Senhor amado, Deus querido, em nome de Jesus, Pai. Visita os enfermos, Senhor amado, Deus querido, nessa noite, Senhor, enche o hospital, no UTI, Senhor, meu Deus. Oh, meu Pai, Senhor, tem poder, Senhor, Pai amado, Deus querido, para curar, libertar, Senhor, salvar, Senhor amado, Deus querido. Abençoa, Senhor, grandemente, Senhor amado, Deus querido, a nossa semana, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar, Senhor amado, Deus querido, cada um de nós, Senhor. Abençoa, meu Pai amado, Deus querido, a vida, Senhor amado, da comida, Senhor, dos líderes, Senhor amado, Jesus querido, dos pastores, Senhor, em encontro, Senhor amado, Jesus querido, dos presbíteros, Senhor amado, Jesus querido, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada família, Senhor amado, Jesus querido, no ministério, meu Pai, as crianças, os jovens, meu Pai amado, Jesus querido, as irmãs, Senhor, os varões, meu Pai. O Senhor vem abençoar o louvor, Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoando, Senhor amado, Jesus querido, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, e obrigado, Senhor, por esse culto, Senhor amado, Jesus querido, em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor continue abençoando, Senhor amado, Jesus querido, nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, meu Deus, meu Pai, a vida, Senhor amado, Jesus querido, da nossa irmã, Senhor, do irmão Marcelo, Senhor amado, Jesus querido, de toda a sua família, Senhor. Vai de encontro, Senhor amado, Jesus querido, a Juliana Adriana, do seu lar, Senhor amado, Jesus querido, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor amado, Jesus querido, a vida da Bianca, Senhor, entra no seu lar, Senhor amado, Jesus querido, em nome de Jesus, faz uma obra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa, Senhor amado, Jesus querido, meu lar, Senhor, o lar de cada um dos meus irmãos nessa noite, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Prepara, meu Deus, trabalho da família, do casamento, trabalho da saúde, Senhor. E ela interessante, Senhor. Cada dia mais entrega para ela, cada posicionamento dela, Senhor. Aleluia, de fé. Ela vem a ver, Senhor Jesus, as barreiras caindo. Ela vem a ver, Senhor amado, a vitória de Deus. E um testemunho grandioso e maravilhoso que ela vai dar para a glória do teu nome. Ora pelos seus filhos, seu esposo. Ora, meu Deus querido, as obras das suas mãos. Que o Senhor a abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Deus é contigo para te dar vitória. Amém. Amém, queridos. Vamos agradecer a Deus, amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua semana, queridos. Aleluia. Fica firme, fica posicionado, porque Deus te vê e Ele te ajuda, amém? Querido Deus maravilhoso, poderoso e santo, nós oramos, Senhor, te agradecendo, meu Deus, pedindo, Pai, que a graça de Deus nos alcance. Oro, meu Deus querido, pela nossa irmã Kelly. Oro, meu Deus, pela sua saúde, pelos seus laudos. Que Deus coloque as mãos poderosas sobre a saúde dela, abençoando, Pai, em nome de Jesus. Oro, meu Deus, pela Ariane. Oro, meu Deus querido. Aleluia, Senhor, por cada um, Senhor. Graças te damos, Pai. Peço, meu Deus, que o Senhor despeça a sua igreja em paz, levando cada um deles guardado, protegidos e abençoados pelas mãos poderosas do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos os servos de Deus, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Que Deus te abençoe, querido, com paz. Deus abençoe. Amém.